Graça e paz, irmãos. Gostaria de compartilhar uma palavra que Deus repartiu ao nosso coração a respeito do ministério apostólico. Esqueci a caneta do controle, está na caixinha lá. Se você puder abrir a Bíblia comigo em Marcos, capítulo 2, Evangelho de São Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. É um texto longo, mas muito conhecido, que você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia, tá? Marcos, capítulo 2, versos de 1 a 12. Alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum e logo se espalhou a notícia de que ele estava em casa. Muitas pessoas foram até lá e juntou-se tanta gente que não havia lugar nem mesmo do lado de fora, perto da porta. Enquanto Jesus estava anunciando a mensagem, trouxeram um paralítico. Ele estava sendo carregado por 4 homens, mas por causa de toda aquela gente, eles não puderam levá-lo até perto de Jesus. Então fizeram um buraco no telhado da casa, em cima do lugar onde Jesus estava, e pela abertura desceram o doente e deitado na sua cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico: meu filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns mestres da lei que estavam sentados ali começaram a pensar: o que é isso que esse homem está dizendo? Isso é blasfêmia contra Deus. Ninguém pode perdoar pecados, só Deus tem o poder para fazer isso. No mesmo instante, Jesus soube que eles estavam pensando e disse: por que vocês estão pensando essas coisas? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levanta-se, pegue a sua cama e ande? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Então disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue a sua cama e vá para sua casa. E no mesmo instante o homem se levantou na frente de todos, pegou a cama e saiu. Todos ficaram muito admirados e louvaram a Deus, dizendo: nunca vimos uma coisa assim. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor, Pai querido, o Senhor tem nos instruído de tantas maneiras nessa noite, através dos cânticos, dos testemunhos que nós ouvimos, da apresentação, Senhor, desse coral. Nós te louvamos, Senhor, porque o Senhor continua falando no nosso coração agora através dessa palavra. Que o Teu Espírito Santo, doce Espírito Santo, possa tocar nossos corações, nos levar a entender a profundidade da Tua palavra, Senhor. Ministra ao nosso coração, Senhor. Nós precisamos de Ti. Não somos nada sem o Senhor, não podemos nada sem o Senhor. Nossa leitura será só uma leitura histórica desse texto, mas que o Teu Espírito, Senhor, venha falar profundamente em cada um de nós, para a Tua honra e Tua glória, Senhor. Amém. O ministério apostólico de Jesus. Quando nós falamos em apóstolo, logo nós vemos, assim, vem na nossa mente a figura desses homens na televisão, a figura ou os apóstolos de Jesus no passado, enfim. Mas na verdade, o que nós queremos dizer sobre o ministério apostólico não tem nada a ver com isso. Tem nada a ver com televisão, tem nada a ver com esse pessoal. Porque apóstolo é enviado, é a palavra designada para alguém que é enviado para servir. Apostolado não é dom, apostolado é ministério. Quando Paulo dá lá em Efésios uma relação de alguns dons ministeriais, o texto lá está em parênteses, porque não é a tradução correta. O que nós podemos notar ali que são serviço, ministérios de serviço. E é um ministério
apostólico de Jesus que a igreja hoje tem. A igreja foi chamada para servir. Eu e você fomos chamados para servir, sermos apóstolos, sermos enviados neste mundo para servir. Então, o ministério apostólico de Jesus tem a ver com o serviço de Jesus. O Jesus servo. O Jesus que serviu, que deu a sua vida. O Jesus que abriu mão de muitas coisas para atender a necessidade das pessoas. Isso é ser apóstolo. É esse o chamado para você e para mim, igreja do Senhor Jesus. Sermos servos. Em 1 de João, capítulo 2, no verso 6, na tradução Nova Versão Internacional, diz assim: aquele que afirma que permanece nele, permanece em Jesus, deve andar como ele andou. João está novamente afirmando com a convicção de um apóstolo. Quem afirma que permanece, quem está em Jesus, que faz parte de Jesus, que é da turma do Jesus, que segue Jesus, tem que andar como ele andou. Em Atos capítulo 10, versos 38, e Lucas capítulo 10, verso 37, diz assim: Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem, e curou os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Vá e faça o mesmo. Há uma unção sobre Jesus, e a unção que estava sobre Jesus foi repartida à igreja. E a unção que estava sobre Jesus é poderosa, poderosa para fazer o bem, poderosa para curar os oprimidos, libertar os cativos, poderosa para levar a uma transformação nesse mundo. Esta unção não está sobre um homem, esta unção não está sobre uma pessoa, esta unção está sobre a igreja do Senhor Jesus, está sobre a sua e a minha vida. Vá e faz o mesmo. Essas são as palavras de Jesus, quando ele lavou os pés dos discípulos, entregou uma bacia e uma toalha e disse: vá e faz o mesmo. O Irineu de Esmirna, um pai da igreja do primeiro século, do segundo século, diz assim: ele se tornou o que somos, para que nós pudéssemos ser aquilo que ele é. Deus se esvaziou da sua glória, do seu poder como Deus, se tornou homem. E ele fez isso para que nós pudéssemos ser como ele. Jesus tinha poder, e ele reparte este poder com a sua igreja. Nós somos o corpo de Cristo, ele é o cabeça, e o poder dele está sobre nós. Para quê? Para que a gente possa fazer o bem, para que a gente possa curar os enfermos, para que a gente possa libertar os cativos, para que a gente possa fazer o mesmo que Jesus fez. Então, o cristianismo pode ser resumido com duas palavras. Se alguém perguntar o que é cristianismo, cristianismo é bacia e toalha. Esse é o diploma. No dia de formatura, quando Jesus chamou os seus discípulos para o jantar de formatura e dar a eles um diploma para que eles exercessem o seu ministério, Jesus deu um diploma, e esse diploma é uma bacia e uma toalha. Esse é o resumo do cristianismo. Vão e amem, vão e sirvam, sejam apóstolos, sejam enviados para esse mundo para servir, para amar. E nesse texto a gente vê como o ministério de Jesus foi e como o nosso ministério deve ser também. A primeira coisa que a gente nota nesse texto é que
O ministério de Jesus é urbano. Urbano. Diz o texto que alguns dias depois, Jesus voltou para a cidade de Cafarnaum. Cidade. Jesus sempre estava na cidade. E o nosso ministério é nessa cidade aqui. O nosso ministério é nessa região aqui. A igreja foi chamada para a cidade, para entrar na cidade. Jesus estava nas cidades. O ministério apostólico de Jesus foi para a cidade. Essa cidade é imensa. Essa cidade tem bairros que a gente está conhecendo algumas pela televisão, que a gente nem sabia que existia. Essa cidade tem pessoas que a gente sabe que não conhece a Jesus ainda. Essa cidade tem muitos desafios. Essa cidade é violenta. Essa cidade tem belíssimas paisagens. Essa cidade contrasta com duas imagens bem distintas. E nós estamos inseridas nessa cidade. Nós somos colocados por Deus nessa cidade. Deus estava lendo um texto nessa semana que falava sobre isso. Nós somos colocados nessa cidade, nesse lugar, por Deus. Ninguém vem aqui simplesmente porque veio. Deus inseriu a gente nessa cidade, com um propósito. Por isso o ministério de Jesus era na cidade. O nosso ministério também é na cidade. Essa igreja está colocada nessa cidade para ser canal de bênção. Essa igreja precisa ter a sua toalha e a sua bacia constantemente em suas mãos, para servir, para lavar os pés, para ajudar as pessoas. Esse é o chamado de Deus. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado apostólico da igreja. Outra coisa que nós vemos aqui é que o ministério de Jesus estava nas casas. Diz o verso ainda 1 que logo se espalhou a notícia que ele estava na casa. O ministério de Jesus estava nas casas. Nós precisamos abrir muitas células. Nós precisamos colocar muitas células nas casas, nessa cidade. Porque Jesus quer entrar nas casas. Jesus quer entrar na vida das pessoas. Jesus quer revolucionar os bairros, as casas, as famílias. Jesus quer tocar em jovens que estão sendo oprimidos pela droga. Jesus quer tocar em adolescentes que estão sendo violentados. Jesus quer invadir, ser introduzidos nas casas onde elas estão em guerra, onde existe ódio, onde existe falta de perdão. Jesus estava sempre dentro de uma casa. E a igreja é convocada a entrar nas casas. O ministério apostólico da igreja é fora dessas paredes. O ministério da igreja é fora desse ambiente. É um bom lugar para nós sermos treinados, ouvirmos uma palavra de desafio, ouvirmos uma orientação de Deus para a semana. Mas o ministério da igreja é nas casas. A igreja do primeiro século estava nas casas. Lá era um ambiente onde havia uma unção de restauração, de libertação, de cura. Quando a igreja está nas casas, há possibilidades de milagres, muitos milagres acontecerem. Jesus estava ali também, nós vemos isso, pregando a palavra. Diz o verso 2 que muitas pessoas foram até lá e juntou-se muita gente. Não havia lugar para as pessoas, nem mesmo lá de fora, perto da porta. E Jesus anunciava o evangelho, anunciava a mensagem. A igreja foi chamada apostólica para anunciar uma mensagem, anunciar Jesus Cristo. Nossa supervisão estava conversando hoje pela manhã. O Borges diz: eu tenho anunciado Cristo, eu tenho anunciado Jesus, eu não tenho anunciado religião. E é exatamente isso o ministério da igreja. Nosso ministério é anunciar Jesus, não anunciarmos leis, não anunciarmos ritos, não anunciarmos maneiras,
nós temos que anunciar a mensagem do Evangelho, que é Jesus, ponto. Jesus salva, Jesus é Deus, Jesus te ama, ponto. Mateus capítulo 7, Jesus disse assim: a porta é estreita e a porta larga, o caminho é estreito e o caminho é largo. O caminho largo e a porta larga, muita gente entra, mas o caminho e a porta estreita, pouca gente entra. E o caminho e a porta estreita, não porque é difícil, não porque o Evangelho é sufocante, cheio de leis, cheias de nãos. Não, não é isso. A porta é estreita e o caminho é estreito porque pouca gente anda por ele. Pouca gente anda por ele. Mas nós precisamos aumentar o número de pessoas, anunciar Cristo, Jesus às pessoas. E elas vão entrar pela porta. E a porta está sempre aberta para elas. E o caminho é estreito porque pouca gente pisou por ele. Pouca gente andou por ele. Mas muita gente pode andar por ele. Não é estreito porque é cheio de normas, regras. Isso lá estavam os religiosos para fazer. Lá estavam os religiosos para discriminar. Jesus não estava falando sobre isso. Jesus estava falando que a porta é estreita e o caminho é estreito, lá em Mateus 7, porque tem gente, pouca gente entrando por ele. E nós precisamos anunciar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho não é a mensagem da igreja, de uma igreja, perdão. É a mensagem da igreja do Senhor Jesus, que é Jesus salva, Jesus ama. E Jesus aceita e recebe e acolhe a todos. Essa é a mensagem. E outra coisa que nós analisamos ali e vemos é que o ministério de Jesus e o nosso ministério precisa atrair os doentes, os que estão precisando. Lá o texto diz que trouxeram, sabendo que Jesus estava na casa, trouxeram um paralítico e 4 amigos carregaram. Não vou entrar no detalhe dos amigos e tudo mais que aconteceu, mas o fato é que nós precisamos trazer os doentes. Jesus disse assim: os sãos não precisam de mim, e eu não vim para os que estão bons, eu vim para os doentes. E tem muita gente doente nessa cidade, muita gente doente fisicamente, mas muito mais gente doente da alma, do seu espírito. Gente que aparentemente estão saudáveis, mas estão quebrados, estão destruídos. O câncer do pecado está comendo essas vidas. E elas estão sendo devoradas pela angústia, pelo medo, pelo trauma. E nós precisamos ter uma mensagem e um carisma que atraia os doentes. Como o Tiagão disse aqui: vinde a mim todos os que estão cansados, os doentes, os aflitos. Esse é o chamado de Jesus. Esse é o chamado que nós precisamos fazer às pessoas. Esse é o ministério da igreja, o ministério apostólico: chamar, atrair os doentes. Há muita gente. Seu vizinho está doente, o seu colega de trabalho está doente, e o convite de Jesus deve ser feito por você: vinde a mim. Está cansado? Tem alguém que pode te ajudar, tem alguém que te ama, tem alguém que pode te dar um jeito. O ministério de Jesus era um ministério que superava obstáculos, e esse é o chamado para a igreja. É um ministério que precisa superar obstáculos. Os amigos, vendo que não tinham condições de levar o paralítico perto de Jesus, abriram um buraco na casa do camarada, introduziram o paralítico lá onde Jesus estava. Eles deviam ter destelhado toda a casa, aberto ali no banheiro, na sala, onde Jesus está. Acharam Jesus,
abriram um grande buraco e introduziram lá o paralítico para dentro da casa. Pois bem, queridos, isso que o texto diz no verso 4. O nosso ministério precisa ser superar os obstáculos. Há muitas coisas, há muitos obstáculos hoje. A religião é um grande obstáculo. Você vai pregar Jesus hoje, ele diz: eu não quero saber da sua religião. Há um obstáculo enorme. Mas eu estou pregando Jesus, mas eu não quero saber, você vai querer levar meu dinheiro. Há muitos obstáculos hoje. Há muitos obstáculos. Mas nós precisamos aprender a superar esses obstáculos. O tempo é um problema. Nós não temos tempo para evangelizar. Infelizmente, nós tomamos todo o tempo que era de Jesus na nossa vida. Porque o tempo é de Jesus. A nossa vida é de Jesus. Mas nós precisamos superar esse obstáculo do tempo, dos recursos, da nossa agenda. Nós precisamos servir essa cidade. O Senhor Jesus nos chama a servir. E nós precisamos superar os obstáculos. Obstáculos que nós mesmos colocamos e obstáculos que a vida colocou. Que o falso evangelho pregado pelos falsos profetas colocaram. Mas nós precisamos descobrir meios de superar esses obstáculos. E foi assim que os amigos do paralítico fizeram. O nosso ministério precisa ser baseado na fé. Na fé. Os amigos do paralítico tiveram fé. E Jesus viu fé neles. Jesus viu que eles tinham muita fé. E disse que o paralítico estava curado. É interessante que Jesus não disse ao paralítico: eu via que você tem muita fé, paralítico. Jesus viu a fé dos amigos do paralítico. O paralítico estava ali por causa da fé dos amigos, não por causa da fé que ele tinha. O paralítico foi curado não por causa da sua fé, mas por causa da fé dos amigos que estavam lá com ele. Vocês estão entendendo isso? Às vezes você fala assim: aquela pessoa não tem fé suficiente para uma ação de Deus, mas você tem fé por ela. E você pode crer por ela. E Jesus vai olhar a sua fé e a sua atitude. Porque o ministério da igreja, o ministério apostólico da igreja precisa ser um ministério de fé. Um ministério de fé. Nós somos chamados para ter um ministério baseado na fé. Nosso ministério não deve ser baseado nas maneiras que nós podemos fazer as coisas. Nosso ministério precisa ser baseado na fé. Tenha fé. Tenha fé como essa célula, como a líder e auxiliar tiveram quando se reuniam sozinhas e oraram e disseram: nossa célula vai crescer um dia. Nossa célula vai multiplicar um dia. Fé é assim. Fé é quando você não vê nada, mas você crê. Fé é quando você não entende por que está acontecendo e nem precisa perguntar, como nós cantamos, basta crer. Fé é assim. E nós precisamos basear nosso ministério apostólico, nosso ministério do ir, nosso ministério do ir e servir na fé, baseado na fé. Não no que nós vemos, não no que nós podemos contemplar. A igreja precisa sair das suas paredes, ir para as casas, para a cidade e agir nesse mundo baseado na fé. Fé que as pessoas vão crer, fé que elas vão ser curadas, fé que elas vão ser libertas, fé que algo vai acontecer, fé que o evangelho vai ser pregado e alguns vão crer e alguns vão entrar pela porta e o caminho vai ser mais pisado, mais gente vai entrar. Fé. Essa é a base do ministério apostólico. Como Jesus, o nosso ministério deve confrontar a religiosidade. Lá no verso 6 a 8
Jesus olha para os falsos mestres que estavam recriminando Jesus de ter perdoado pecados. E eles questionaram: quem é esse que pode perdoar pecado? E Jesus recrimina eles, confronta a religiosidade. Irmãos, não é pecado confrontar a religiosidade, e confrontar em amor. Nós precisamos confrontar a religiosidade primeira que está dentro de nós, porque nós somos muito religiosos. O brasileiro é muito religioso, e muitas das vezes a religião nos distancia de Deus tremendamente, porque a religião cria leis, cria ritos, cria maneiras de uma forma que nos afasta de Deus. Os religiosos estavam ali não simplesmente para ouvir Jesus, mas para recriminar Jesus. Eles estavam ocupando o lugar de quem gostaria de estar perto de Jesus, mas eles estavam lá. E nossa caminhada, nossa religiosidade é forte como brasileiro, e nós precisamos confrontá-la. E depois confrontar a religiosidade das outras pessoas também, em amor. Nós estamos dizendo aqui, criticar a religião do outro. Nós estamos aqui em falar mal da religião de forma alguma, de maneira alguma. Mas confrontar, em especial, aqueles que querem oprimir os outros por causa da lei, por causa do rito. Jesus veio e deu salvação gratuita a cada um de nós. A salvação não é por obras, a salvação não é por merecimento. E hoje o que nós mais vemos, até dentro das igrejas evangélicas, é as pessoas barganhando com Deus, ou tentando pegar Deus com os seus jejuns, com as suas orações, com as suas leis. E há muita gente, mas muita gente, mais do que a gente imagina, que já passou por uma igreja cristã e hoje estão totalmente afastadas de Deus. Mas não estão porque ouviram o evangelho, estão porque ouviram um falso evangelho, o evangelho da lei, o evangelho que você tem que dar algo, o evangelho que você tem que fazer algo para ser aceito por Deus, o evangelho que você precisa fazer e dar alguma coisa para que Deus possa dar alguma coisa para você. E hoje há uma infinidade de gente assim, e hoje há uma montanha, uma onda de gente assim. Em nossa cidade há muita gente assim, mas nós precisamos confrontar esse tipo de religiosidade e apontar e demonstrar que Deus é um Deus de graça e de misericórdia, e que a salvação é pela graça. Nós não podemos roubar isso de Deus. Jesus confrontou aqueles homens de forma em que eles pudessem entender quem era Jesus. Nosso ministério precisa ser integral. Nosso ministério precisa ser integral. Jesus disse: é mais fácil perdoar pecados do que curar enfermos. Jesus está dizendo que ele veio para qualquer coisa. Ele veio para perdoar pecados, ele veio para curar enfermos. A resolução de Lausanne, na Suíça, há muitos anos atrás, fez uma declaração de fé que a igreja moderna hoje usa: o evangelho todo para todo homem. O evangelho tem que ser para todos e todo o homem. O evangelho tem que ser para o homem completo. Jesus trouxe um ministério apostólico integral. Jesus veio, Jesus deu alimento, Jesus abençoou, Jesus ensinou a pescar, Jesus ensinou o caminho, Jesus ensinou como ele sobreviver diante das dificuldades, Jesus ensinou ele a como se alegrar e como repartir.
E o nosso ministério apostólico tem que ser também integral. Nós temos que ajudar os necessitados, nós temos que melhorar a renda das pessoas, nós temos que anunciar a salvação, nós temos que fazer isso. A igreja foi chamada para isso. A igreja foi chamada para isso. Nosso ministério é um ministério de transformação e testemunho. Jesus disse assim: vou mostrar a vocês que o Filho do Homem tem tanto poder para perdoar pecados como para curar os enfermos. Nosso ministério é de testemunho e transformação. Nós somos chamados para testemunhar o poder de Deus às pessoas e testemunhar uma transformação. Essa cidade pode mudar. Ela pode mudar com a nossa oração, com a nossa pregação e com a nossa inserção dentro dela, como igreja. Enquanto Ló e sua família estavam em Sodoma e Gomorra, ela não foi destruída. Enquanto havia testemunho do poder de Deus numa cidade, ela não foi destruída. Por isso a igreja precisa ser testemunha. Por isso a igreja precisa ser agente de transformação. Por isso a igreja que foi chamada apóstolo, com ministério apostólico, no mesmo nível do ministério apostólico de Jesus, o mesmo poder do ministério apostólico de Jesus, ele foi chamado para testemunhar e transformar. Nós somos chamados para isso. Esse é o nosso chamado. E a igreja precisa se levantar com isso. Muitos dos nossos problemas pessoais vão acabar se levantarmos como apóstolos, como enviados. Muitas das nossas dores, muitos dos nossos problemas cessarão quando nós pegarmos a bacia e a toalha e começarmos a lavar os pés dos outros. O poder de Deus se manifesta quando nós exercemos o nosso ministério apostólico. E o ministério de Jesus foi um ministério de impacto. Então, no mesmo instante, o homem se levantou na frente de todos, e aí pegou a cama e saiu. E todos ficaram louvando a Deus e dizendo: nunca vimos isso antes, nunca vimos coisa assim acontecer. Foi um ministério de impacto. Igreja precisa ser apostólica. E igreja apostólica exerce um ministério de impacto. Essa cidade, esse bairro precisa ver, dizer assim, com o testemunho dessa igreja que é eu e você: nunca vi algo igual. Nunca vi algo igual. Nunca imaginei que as coisas pudessem mudar lá em casa. Nunca imaginei que eu pudesse perdoar, e vocês me ajudaram a perdoar. Nunca imaginei que eu pudesse ter uma vida melhor, e eu tive uma vida melhor, porque vocês entraram na minha vida, na minha casa. Nunca imaginei que eu pudesse sair dessa situação, mas quando vocês entraram na minha casa, as coisas começaram a acontecer. O ministério apostólico da igreja é um ministério de impacto, tem que ser um ministério de impacto. As pessoas têm que sair e glorificar a Deus, exaltar o nome de Deus e dizer: nunca vimos isso antes. Nós somos chamados para isso, amados. Nós somos a igreja de Jesus com o ministério apostólico. E o resumo do ministério apostólico é bacia e toalha. Pega a sua bacia, pega a sua toalha e vamos lavar os pés das pessoas. Vamos agir nas casas, na cidade. Vamos trazer o evangelho puro, simples, sem barreiras, sem leis, sem religiosidade. Vamos confrontar a religiosidade. Vamos levar o evangelho de forma integral. Vamos ter fé que as coisas vão acontecer. Vamos dar um testemunho de poder, de transformação. Vamos levar as pessoas a serem impactadas
com o nosso amor, com o nosso serviço. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. O Senhor nos chamou, Pai querido, para um ministério precioso. E como João disse, nós tínhamos que andar como o Senhor andou. Se nós falamos que nós pertencemos ao Senhor e que nossa vida pertence ao Senhor, nós precisamos andar como o Senhor andou. O Senhor ungiu o teu Filho Jesus e Ele andou enquanto esteve conosco, fazendo bem, curando, repartindo, multiplicando, servindo, lavando os pés. E Ele nos disse: vão e façam o mesmo. Senhor, nos ajude a enfrentar os nossos limites religiosos, as nossas ideias erradas a respeito de ser um discípulo, e nos auxilie, Senhor, nessa jornada da bacia e da toalha. Que nessa cidade a tua igreja aqui possa trazer o evangelho poderoso na vida, no serviço e na boca, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, nessa semana a testemunhar com ousadia essa grande mensagem. E nos abençoe, Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos. Naquela noite em que Jesus foi traído, Ele pegou o pão, pegou o cálice, deu graças a Deus. Deu graças a Deus, o Pai. E Ele disse que era uma nova aliança. Essa nova aliança e esse novo momento que a igreja pode experimentar é um momento também que nós relembramos aquilo que Cristo fez, mas relembramos o que nós podemos fazer como seguidores dele. Então, nessa noite a gente viu algumas coisas de como o apóstolo, a igreja apostólica verdadeira serve. Então, quando comemos e bebemos nessa noite, vamos lembrar isso. Cristo morreu pelos nossos pecados, mas Cristo morreu também para que nós pudéssemos ter vida, e não qualquer vida, mas uma vida de serviço, uma vida de bacia e de toalha. Amém, queridos? Alguns irmãos que já estão escalados vão nos ajudar a servir. E você vai pegar os elementos, vai reunir em grupos pequenos, vai orar, dar graças pelo pão e pelo vinho e repartir uns com os outros. Amém, queridos? Vamos fazer isso. Que faz milagres e ouve a nossa oração,
que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Alguém faltou receber? Levante a sua mão. Aqui ainda faltaram. Se você já recebeu, pode reunir em pequenos grupos, compartilhe com os irmãos o pão, o vinho, ore com ele. De viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo Deus. Que Deus abençoe a sua semana.